Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o Edson e estarei nos próximos minutos ministrando aqui a aula de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, tem como título A Abrangência Universal da Salvação. É a nossa revista de adulto, onde nós estamos tratando aí a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, vamos ao nosso textuário. O nosso textuário nos diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo é de abrangendo universal, pois os que o aceitam em todo tempo e lugar são salvos pela graça de Deus. Aqui a misericórdia de Deus, que tem nos alcançado, e a cada minuto, cada momento das nossas vidas, Deus quer nos alcançar pela sua infinita e misericórdia graça. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo 3, versículo 16 ao 18, e em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Eu não irei ler a leitura bíblica em classe para nós podermos ganharmos tempo. Como de costume, eu pulo esta parte, imaginando que você já deve ter lido. Caso não leu, faça isso agora, pega a sua revista, esteja de posse da sua revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 6. Esta é a aula de número 6 do nosso quarto trimestre de 2017. A nossa aula ela tem 3 objetivos específicos. E o nosso primeiro objetivo específico é explicar o que é a obra expiatória de Cristo. Segundo objetivo, nós vamos discutir a respeito do alcance da obra expiatória de Cristo. E o terceiro objetivo, apontar que Cristo oferece salvação a todos. Sem exceção, Cristo oferece salvação a todos. Embora nem todos queiram, mas a salvação é para todos. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, com cada tópico um subtópico. Nossos tópicos são o que é a obra expiatória de Cristo, o alcance da obra expiatória de Cristo e Cristo oferecendo salvação. Cristo oferece salvação a todo o mundo. Muito bem. E a nossa introdução nos diz o seguinte: a salvação em Cristo alcança a todos. A salvação em Cristo alcança a todos. João, no capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é considerado por muitos, e eu também digo o mesmo, como o textuário da Bíblia. O Senhor Jesus aqui, o nosso Deus, expressando o seu amor para com a humanidade, ao ponto de dar o seu Filho para morrer pela humanidade. Isto é amor e não tem outra explicação. Continuando a nossa lição. E tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E nós vemos aqui uma imagem, a nossa primeira imagem aí da nossa
da nossa lição, o apóstolo João aqui, né, aqui a Bíblia diz que ele, pregando o evangelho, aí ele diz, eis aí, ele vê o Senhor Jesus Cristo, ele diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nesta época, ele diz que ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés, mas que esse sim tiraria o pecado do mundo. Ele batizaria com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo. E aí o Cristo aparece e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim veio para tirar o pecado do mundo. Somente por intermédio de um Cordeiro tão perfeito, de um sacrifício tão completo e de um Deus tão amoroso, se poderia realizar essa obra de maneira a raiar a luz, de maneira a raiar a luz para os que estavam em trevas. Então, só desta maneira, de alguma coisa perfeita, um sacrifício perfeito e um amor muito completo de Deus. Um Deus tão amoroso, somente desta maneira pode se realizar uma obra, né, para que possa raiar a luz, para alumiar ou para clarear aqueles que estão em trevas, né, aqueles que buscam, encontram. Aqui está o Evangelho sendo pregado aqui por João Batista, na qual o poder de Deus está sobre ele. E assim aqueles que creem nesta mensagem da Bíblia. O nosso primeiro subtópico aí, o que é a obra expiatória de Cristo? No nosso primeiro subtópico nós temos aí 3 tópicos, onde nós vamos estar falando. No nosso primeiro tópico nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico é a necessidade da expiação, a abrangência do pecado e a expiação de Cristo. Dando continuidade. Primeiro subtópico, a necessidade de expiação. A necessidade de expiação. Você pode estar acompanhando aí a leitura na sua revista. Tá? Com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Então, a expressão, o termo expiação, tem esse significado, né? De remir alguém que está em perigo, ou em algum crime, em falta, alguém que está em falta. Aparece alguém para salvar, para remir. Né? E aqui nós temos aqui uma imagem, na qual em Levítico, no capítulo 1, do capítulo 4, do versículo 1 ao 35, onde vai estar expressando aí como que era o meio da remissão, ou seja, o meio de salvar, o meio de uma pessoa acometida de pecado, né, se aparecia diante do sacerdote, para que esse sacerdote, assim, fizesse sacrifício ou oferta a Deus, sacrificava a Deus para acobertar o pecado, para remir por tempo determinado, né? Tinha um determinado tempo na qual aquele pecado era apresentado. Passou aquele tempo, viria um outro tempo. Então, está aqui uma imagem na qual representa aqui o sacerdote, né, recebendo aqui o cordeiro, né, a oferta, para assim fazer a expiação para aquele pecado. O que
que ocorria no dia da expiação? No dia da expiação, o sumo sacerdote agia como mediador entre Deus e o homem. Era um tipo de Cristo. Era um único dia no ano em que ele estava no Santíssimo Dia, no Santíssimo diante da arca e do propiciatório. Então, era um único dia no ano no qual ele fazia a expiação do pecado daquele povo. Olha, não havia imposição de mãos nem confissão de pecado sobre o bode para o Senhor. Logo, seu sangue não era, portanto, de pecados, tá? Não contaminava, não transferia pecado algum para dentro do santuário. Ao contrário, o purificava da contaminação pré-existente. O que é isso? Então, era um bode, né, tido aqui como inocente, receberia ali, através o sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode, e assim, né, transferia nesse ritual o pecado, né, daquele faltor para aquele bode, né, e isso era feito uma vez no ano. Passou aquela data, teria que esperar o próximo ano para que isso fosse feito. Aqui está, em Levítico, no capítulo 4, do versículo 27 ao 31, está aí o passo a passo, como que era feito a expiação de pecado, né, pelo pecado, passo a passo, que era dado pelo pecado, como que era oferecido. Né? Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia esse passo a passo. Está aqui, né, o segundo passo. Nós temos que compreende como, no segundo passo, compreende como a oferta pelo pecado se cumpre em Jesus. Então nós vemos ali que tudo, né, aquele processo do Antigo Testamento estava sempre apontando para o sacrifício perfeito, que era Jesus, porque todos os outros sacrifícios que eram feitos eram simplesmente um processo que não tinha uma legitimidade assim total, porque era temporário, né? E por esse motivo houve a necessidade de aparecer o Filho do Homem, o Filho de Deus, né? Uma providência de Deus, porque sangue inocente estava sendo derramados e não estava resolvendo a situação do pecador. O pecador continuava em trevas, continuava culpado, porque era um pecado temporário. Olha, era uma absorção temporária. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver este problema por si mesmo. Então, o ser humano, de uma certa maneira, não consegue resolver o problema do pecado por si mesmo. Aí houve a necessidade. Esta palavra ela nos acompanha aí por um bom tempo. Na aula passada eu frisei muito esta palavra. Ela se tornou uma necessidade, uma coisa necessária. Necessário foi para que Deus pudesse providenciar, né, uma oferta definitiva, perfeita e completa, para resolver o problema da humanidade. Este problema que o povo, né, agora, por causa do pecado, estava sofrendo, estava vivendo e precisava ser remido. E aí Deus, né, ele providencia aqui, ó, Jesus para morrer na cruz do Calvário. Olha,
neste contexto, a obra expiatória de Cristo se expressa como maior como meio do padecimento de cruz para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano. Então, através da obra expiatória, Deus agora providencia em Cristo, né, uma obra, né, para esse sacrifício que aniquila o poder do pecado. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, quando você crê em Cristo, você tem a condição de aniquilar o poder do pecado sobre a sua vida. Embora nós ainda estamos nesta terra, estamos sujeitos a intempéries, sujeitos a pecar. Mas em Cristo nós recebemos este aniquilamento do poder do pecado. Somente na pessoa de Jesus Cristo isto é capaz. Olha, foi na cruz do Calvário, o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo, substituindo o pecador pelo justo. O pecador pelo justo Cordeiro de Deus que pagou em nosso lugar, e para sempre a dívida do nosso pecado. Então, Jesus Cristo aqui, ele abraça, aqui na cruz, ele abraça essa responsabilidade, este ato maravilhoso, né, dessa responsabilidade aqui, ele recebe, né, como culpado. Ele substituiu, né, nós, que deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Ele faz essa substituição, ele assume essa culpa. Ele assume essa culpa e ele paga. Ele paga em nosso lugar. Preço de sangue. Isaías capítulo 53, né, todo vai estar falando a respeito deste ato miraculoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ato é a suprema expressão do amor do Pai, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, para com todos os homens. Então, o amor do Pai, do seu Filho para com todos os homens, João capítulo 3, versículo 16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que crê no unigênito Filho de Deus não perece, mas tenha a vida eterna. Muito bem, vamos ao nosso segundo subtópico, que vai falar sobre a abrangência do pecado. E na abrangência do pecado, nós temos aí o seguinte: as Escrituras mostram que todos pecaram e por isso foram afastados da presença de Deus. Todos pecaram e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Por esse motivo, Deus fez a providência por causa do pecado. Porque a obra expiatória de Cristo foi necessária. Por que a obra expiatória de Cristo foi necessária? O que é a obra expiatória de Cristo? Duas perguntas aí que está nos trazendo esta verdade. Por que foi necessária e o que é a obra expiatória? Foi necessária, nós sabemos, por causa do pecado do homem, que ele sozinho não poderia se salvar, né? E o que é a obra expiatória? A obra expiatória é o amor de Deus para com a humanidade. Por causa disso aqui, né, a Bíblia diz que a abrangência do pecado, o problema do pecado é tão sério e sua abrangência tão grande que a Bíblia mostra que ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado aqui, né, ele separa Deus do homem, ou o homem de Deus. O homem separa. Deus quer aproximar o homem dele, mas o pecado, as concupiscências da carne e do mundo faz essa separação, porque Deus é santo. Vamos adiante.
Assim também a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais, degradação ambiental, poluição, destruição por causa da ganância. E aqui nós trouxemos aqui algumas imagens, né, que representa essa situação por causa do pecado. Exatamente, poluição. Tá aqui, ó, o homem polui o mundo, e aí vem as coisas que afetam a natureza, e aí vem as consequências, né? Nós sabemos aí, grandes tragédias têm acontecido na Terra por causa do homem, por causa do pecado. O homem que trouxe isso sobre a Terra. A ganância do homem, né? O desmatamento para ganância, vendas do produto, vendas da madeira, né? E aí acontece o assolamento. A degradação do meio ambiente, sabemos que o homem acaba degradando o meio ambiente, levando a proliferação de coisas, né, para a Terra, e a qualidade de vida da população denigre e abaixa, e aí muitos países, até no nosso mesmo, existe coisas semelhantes, mas numa grande maioria, nos países da África, nós sabemos, né, que existe esgoto a céu aberto, e a população é muito doente por causa dessa situação aqui, onde esses esgotos são lançados no mar, e aí acontece a morte aí da vida no mar, né, dos peixes. Nós sabemos aí, tudo isso aqui, irmãos, foi consequência do pecado. O pecado é que leva a essa situação, e aí o homem é o maior culpado de toda essa situação que acontece na Terra. Está aqui. Por isso a Terra geme, aguardando uma restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. A Terra geme por meio da redenção dos filhos de Deus. Quando, enfim, o Senhor Jesus reinará sobre a terra. Isso, amados, aqui só terá fim quando o Senhor Jesus reinará sobre a terra. Só nessa época, só aqui, nessa situação. Enquanto isso não acontecer, nós vamos sofrer toda a situação do pecado. Terceiro subtópico aí, a expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, o sacrifício do Antigo Testamento apontava para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele. Então, uma vítima inocente aqui, né, era feito isso, o sacerdote, já falei no início da aula, uma vítima inocente, não tem nada a ver, né, morreria como culpado pelo pecado, né? E aqui uma representação de Cristo, né? Cristo inocente, ele se fez culpado e assumiu esta culpa pela humanidade, né? Então ele veio substituir este sacrifício aqui, que era um sacrifício provisório. Cristo veio como um sacrifício definitivo para substituir este ritual aqui que o sacerdote fazia. Hoje nós somos remidos através de Cristo, da sua expiação definitiva, né? Da sua expiação definitiva. Enquanto o sacrifício do Antigo Testamento apenas minimizava a situação do pecador, né, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o problema grave da humanidade, o problema grave do pecado da humanidade. Então, enquanto que no Antigo Testamento o sacrifício do Antigo Testamento minimizava, Cristo veio de uma vez por todas aqui, de uma vez por todas na cruz do Calvário para solucionar o problema, dando na sua obra da salvação. Aquele que crê
como diz no capítulo 3, versículo 16 de João. Aquele que crê, né, o seu amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça. Vamos ao nosso segundo subtópico aí, vamos falar sobre o alcance da obra expiatória de Cristo. E nosso segundo subtópico nós temos a impossibilidade humana, Cristo ocupou o lugar do pecado, ou seja, o lugar do pecador, ele ocupou esse lugar, passando por pecador, o alcance universal da obra expiatória. Continuando aí. Primeiro subtópico é a impossibilidade humana. Toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado, e por esforço próprio, fracassou. Então o homem não teve condição. O homem não teve condição de manter-se puro. Toda vez que tentou, ele só caiu, só desceu. Enquanto não veio a providência, que é a cruz do Calvário, a morte de cruz, para estabilizar novamente o homem, aquele que crê, a Bíblia diz que ele sai do monturo, das partes mais baixas da sociedade, do seu caráter, o seu caráter físico, o seu caráter moral, a sua degradação no meio da sociedade, a fé na obra redentora arranca este homem daqui através do sacrifício da cruz e estabiliza novamente ele aqui diante da sociedade, diante de Deus aqui no início da criação. Ele novamente coloca o homem aqui em equilíbrio com Deus. Isso só é possível através da obra redentora de Cristo. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus, já que o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Somente o Senhor Jesus. Então a lei é incapaz. A justiça que é da lei é incapaz. A lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Então, não existe maneira da lei justificar o homem diante de Deus. Olha, o ser humano não consegue resolver o problema grave do pecado, pois ele não pode mantê-lo oculto diante de Deus. Ele não pode manter o pecado oculto diante de Deus. Aparece. Então ele tem que reconciliar. Ele tem que buscar aqui a reconciliação. Reconciliar com Deus. E através dessa reconciliação, somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Somente Deus, somente o Senhor Jesus. Acabamos de falar. Somente o Senhor Jesus pode resolver. Através da reconciliação. Reconciliar com Deus. Jesus veio para esse perdão. Continuando aqui, o plano da salvação. Aqui no plano da salvação, nessa foto aqui, nós temos aqui duas estradas. Se vocês observarem, nós temos aqui duas estradas, né, onde nós temos uma estrada, um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo também, ele nos leva aqui a espaços, né, a salvação pelas obras, onde muitos se acham que se salvam pelas obras. E neste meio aqui existe uma vasta engano aqui da humanidade, que jamais ele pode ser salvo por este caminho. Ele tem que entrar pelo caminho estreito, onde ele será justificado, né? Ele será justificado por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício do Calvário. Seu sacrifício, somente através do sacrifício de Cristo que o homem pode ser justificado. Primeiro subtópico aí do nosso Cristo ocupou o lugar do pecador. Então Cristo aqui,
nós vemos aqui que ele ocupa o lugar do pecador, ele ocupa, né, o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Então, aquele que busque a ele aqui faz o seu processo, porque ele veio para isso, para salvar a humanidade deste mundo vil. Neste sentido, a morte de Cristo é substitutiva. Pois quem deveria morrer era o próprio homem. Mas Cristo ocupou o lugar, perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado. Então Cristo se pôs culpado, se fez culpado. A morte vicária da cruz, a morte vicária de cruz, Jesus na cruz, esta morte, ela representa a nossa morte. Pois foi nesse sentido que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ele tomou a nossa dor. Ele tomou a nossa dor e diz, olha, eu morro em seu lugar. Nosso terceiro subtópico aí, o alcance universal da obra expiatória. Esse alcance universal, o alcance da obra expiatória, operada por Cristo, é universal, pois ela envolve todos os homens espirituais, todos os homens, alma, corpo e espírito, né? Alcançando todo o mundo. Então essa obra aqui na cruz, esta imagem, ela representando aqui a cruz, a obra expiatória, ela veio para toda a humanidade aqui, todo o mundo, todos, todo aquele que nele crê não perece, todos. Agora precisamos crer e dar crédito nesta obra. Enquanto não damos crédito, não vamos chegar em lugar nenhum. Além disso, por meio da expiação de Cristo, é garantida a redenção, a reconciliação, a justiça, a adoção e o pecado, e o perdão dos pecados. Entretanto, convém destacar, essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva. Então, essa grande salvação precisa ser aceita. Eu preciso levantar as minhas mãos, aceitar a Cristo e crer. Essa salvação aqui, essa salvação. Eu preciso ter, para mim alcançar essa salvação, eu preciso crer, precisa ser aceita. Uma vez ela aceita, ela tem condição, através do Calvário, de redenção, de eu reconciliar, e da minha justificação e de ser adotado como filho, né? E aí eu recebo o perdão dos meus pecados, né? Mas tudo isso com base na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro subtópico aí vai falar sobre a Cristo oferecendo salvação a todos os homens. E aí nós vamos pular aqui para a gente ganhar tempo, senão a gente não vai conseguir. Primeiro subtópico, perdão em liberdade e cura. O maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos nossos pecados, né, e a reconciliação do pecador com Deus. O pecador precisava se sentir perdoado por Deus. Então, o pecador precisa se sentir perdoado. Uma vez que pediu perdão, ele precisa se sentir perdoado. Nunca se achar culpado, porque Jesus foi o maior culpado que tomou isso como culpa. Então, nós reconhecemos isso e passamos esse problema. Ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas nossas pisaduras as pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Por esse motivo nós temos que não temos que nos acharmos culpados no momento em que nós nos entregamos a nossa vida a Cristo. Ainda por meio da salvação de Cristo, Deus se fez presente na cura dos enfermos. Então, aqui o Senhor Jesus, aqui nós sabemos da obra que ele fazia e faz ainda, mas no seu ministério terreno, esta obra miraculosa aqui, onde curava.
na redenção dos mortos. Tem aqui uma imagem aqui, né, de quando ele diz para Lázaro, Lázaro sai para fora, e também no anúncio ao evangelho aos pobres. Está vendo aqui Jesus, né, ele subia sempre nos lugares mais altos para anunciar o evangelho às pessoas, para que a sua voz fosse ouvida em todos os lugares. Na libertação dos humanos, dos seres humanos, as várias opressões, a opressão do inimigo, né, quando nós clamamos a Deus, então nós recebemos o seu pecado, o seu perdão pelas nossas falhas. A voz de Deus, e nós sabemos que quando nós ouvimos a voz de Deus, sempre a voz do inimigo quer nos abater, mas nós temos que estar sempre constante aqui a voz de Deus. Na chegada do reino de Deus, então o Senhor Jesus aqui, né, também no seu ministério terreno, aqui nós sabemos que lá no livro de Mateus fala sobre o anúncio, que ele anunciava o evangelho, aqui que era chegado o reino dos céus, era chegado o reino de Deus. E na vida eterna do salvo. Aqui nós também temos aqui, na vida eterna do salvo, também aqui nós vemos, né, o Senhor Jesus aqui na premiação aqui das bodas, né, uma imagem que nos representa muito bem isso. Vamos adiante. Segundo subtópico, a salvação é para todos. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas. Todas as pessoas. E nesta imagem nós temos aqui, né, a salvação ali no Egito, onde nós passamos por uma lição no trimestre passado. Né, esta salvação aqui, o povo de Israel foi salvo porque obedeceu. No momento que obedecemos, o sacrifício, aí nós somos salvos. Preciso passar por essa situação. Embora a Bíblia afirme que a salvação é para todos, todas as pessoas, existe uma barreira à obediência ao nosso Deus. Então, para aqueles que acham dificuldade, a barreira é obedecer. Temos que obedecer. Se lá no Egito, os primogênitos, as casas, os donos das casas não obedecessem à voz do anjo de Deus, o que ia acontecer? Eles seriam pegos aqui naquela noite, naquela meia-noite, onde o anjo mau iria passar. Então, em qualquer circunstância, por meio da fé e do arrependimento de coração, desde que confessamos a Cristo nosso Senhor, nosso Salvador. Essa oferta da salvação é a evidência do que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viria cativas, cegas e oprimidas. Outrora estavam cegas, oprimidas e cativas. Mas agora, para a glória de Deus, são livres por causa do Evangelho da Salvação. No momento em que nós recebemos o Evangelho da Salvação, nós agora obedecemos a Deus e nós arrependemos. E a fé é que nos leva à salvação. Este é uma obra miraculosa de Jesus Cristo. Terceiro subtópico vai falar sobre a responsabilidade do cristão. Há uma grande responsabilidade para aqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo, né, ser soldados deste exército. Então, a responsabilidade, uma delas é o ide. Ide, ele diz que nós temos que ir a todos, pregar o evangelho a toda criatura. Uma das maiores importâncias é o compromisso de compartilhar o evangelho por intermédio do ide de Jesus. Mateus 28:19 está falando sobre esta responsabilidade de nós fazermos o ide. Isso significa evangelizar e discipular pessoas que participam do nosso círculo de contato, seja elas reais ou virtuais. Então, você pode estar falando com elas, né, frente a frente, né, reais, ou virtual, ou seja, na mídia, numa rede social, seja ela qual for, essa incumbência de você levar este evangelho para esta pessoa. Muito bem, e a nossa conclusão? A nossa conclusão, falar sobre a salvação que Cristo oferece, é tão abrangente que
além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social, que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda ordem de coisas criadas. O que é isso? Isso aqui quer dizer que, além de uma experiência espiritual primordial, ou seja, de primórdios da libertação, que ela vem consigo, ela também nos dá nos implanta no nosso convívio social e cultural um crescimento dos nossos intelecto moral, do nosso intelecto. Então, isso é obra de Deus. Sabedoria. Aqui eu posso acrescentar aqui que são acrescentadas nas nossas vidas sabedoria da parte de Deus, através do Espírito Santo. Olha, em Cristo, Deus oferece salvação a todo mundo. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Foi boa para você esta aula? Dá um cliquezinho aí, nos ajude, para que nós possamos estarmos publicando este vídeo aí todas as semanas. Eu confesso para os irmãos que tenho prometido aí trazer esta aula mais cedo da semana. Tem tido uma dificuldade para fazer isso, por causa do meu trabalho secular no dia a dia. Mas muito em breve estarei disponibilizando esta aula em tempo real, em tempo mais acessível, para que você possa buscar esta matéria aí no nosso canal aí, para o enriquecimento da sua aula aí. É uma ajuda para enriquecer a sua aula aí com seus alunos, e você também, aluno, que tem a curiosidade de buscar aí no YouTube, aí, na mídia, uma aula. Assista às nossas aulas. Você vai te ajudar bastante aí na sua leitura, no desenvolvimento do seu conhecimento na sua revista, para que você possa estar mais afiado aí com as perguntas do seu professor aí na sua escola bíblica. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula.